Na vida em casa do padrasto, em Dakar, teve poucas oportunidades de voltar à Guiné para estar com a mãe, mulher calada e discreta, como Fernando diz que acabou por se tornar desde aquele dia em que sentiu que, como pessoa, encolheu. Numa dessas visitas, a mãe raramente bebia, mas lembra-se que foi numa das vezes em que o fez que Fernando ouviu um pouco mais sobre o tal homem, mas ainda assim quase nada. Escapou à mãe em modo in vino veritas, um copinho de vinho bastou, que o militar às vezes chegava à sua casa com carne para oferecer à família e às amigas, que trabalhava na cozinha do quartel Teixeira Pinto. Fernando inferiu desta informação que seria cozinheiro. Contou ainda que, em adolescente, o filho chegou a ter o cabelo encaracolado como o do pai. Nesse dia, transmitiu-lhe também o nome. Ficou, pelo menos, com estes dados. E mais um acrescento. O tio Arlindo, que conhecera o homem, reforçou que o pai era um pouco mais alto do que Fernando, que mede 1,72 m. Garantiu-lhe ainda que se visse o português na rua, entre 1000, ainda hoje o reconheceria, competência preciosa que não se espera que venha pôr à prova nas ruas de Bissau. Triste súmula do recolhido. Português, branco, forriel, cozinheiro, cabelo encaracolado, um pouco mais alto do que Fernando, 1,73 m, 1,74 m, 1,75 m. Depois disso, uma das poucas ocasiões em que tornou à Guiné foi porque a mãe morreu. Com escasso acesso a médicos, que são quem dá nome às doenças, muitas mortes ficam a chamar-se sintomas. A mãe de Fernando morreu de febre, talvez paludismo. Quando voltou definitivamente para a Guiné, Fernando quase não sabia falar português. Em casa do pai crescera com o francês e o wolof como línguas-mãe. À parte, aquele flash congelado no tempo de quando lhe chamaram pela primeira vez resto de Tuga, conseguiu crescer no Senegal, algo aliado da sua história, até porque lá poucos a conheciam. A viver no país francófono, a sua vida e o seu sentir pareciam-lhe únicos no mundo, sem ser as memórias longínquas dos 3 meninos claros com quem coabitou a infância em Teixeira Pinto, quando não tinha idade para perceber que partilhavam mais do que isso. Foi já durante a juventude que começou a perceber que havia mais como ele. Via-os pelas ruas. Pessoas como eu a serem insultadas. Uma mulher que deambulava, como uma louca. Foi quando descobriu que, afinal, a sua história não era só sua, era coletiva. No Senegal, a história deles era ignorada, mas na Guiné toda a gente a conhece. E convém calar. Todos os filhos de portugueses são tímidos, não ousam falar. A viver de novo no país onde foi concebido, Fernando podia tentar preencher o vazio, que diz que é difícil de traduzir. O que eu sinto é inexplicável. O pensamento constantemente minado por pontos de interrogação. Quem é o teu pai? Serás parecido com ele? Por que é que ele te deixou? Saberá que existes? Gostaria da tua mãe ou foste apenas um acidente? A Alemanha foi dos poucos a avançar algumas respostas. Fernando é, então, o primogênito do pai português. Depois dele nasceram mais 2 rapazes, os seus 2 irmãos. O pai enviuvou e viveu algures no Porto, numa casa amarela, grande e bonita. São referências específicas, mas os poderes de Almani, que faz uns biscates de feitiçaria, não foram ao ponto de produzir nome e morada. Eu sei que ele é um charlatão, diz Fernando, mas parece que lhe soube bem a efabulação. Também lhe previu a chegada de uma moça branca que o ajudaria a encontrar o pai. A moça branca sou eu, esclarece-me muito sério. Clarificada fica também a missão que me atribui, ajudá-lo a encontrar o pai em Portugal. Tentou saber mais sobre si, dados reais e não oraculares, mas teve sempre de ser discreto para não magoar o pai, que afinal era padrasto, mas que adorava. Do lado da mãe, dera-se ao trabalho de reconstituir os ramos dos antepassados até à 4ª geração. Do lado do pai, não havia árvore. A sua demanda levou-o até um ex-militar português que ficou na Guiné depois da guerra e casou com uma libanesa. Não restavam muitos assim, mas descobriu este e foi bater-lhe à porta com o nome do pai. O português, Orlando Pinto, foi solícito. Como é que se chama o teu pai? E Fernando, recém-chegado, mal falando português, respondeu com o nome que a mãe deixara escapar. Forriel. O meu pai chama-se Forriel. O homem olhou para Fernando, atônito, e depois riu-se. Não conseguiu evitar. E Fernando, sem alcançar, ou não querendo alcançar, ainda insistiu. Sim, Forriel. Forriel é nome. Não era. Forriel não é nome de pessoa, é uma patente. Não tens nome, não tens nada, não te posso ajudar. Fernando olha agora para trás e entende porque é que sabadozinha Mendes
que não sabia ler e não saberia dar sentido ao acento circunflexo invertido que o militar teria cozido na farda, pensava que era assim que o homem se chamava. Na guerra, um posto militar parecia nome próprio. A minha mãe o chamava só de Ferriel. Justificar a mãe não o aliviou. O dado mais objetivo que tinha do pai não passava, afinal, de um equívoco. O pouco que sabia, afinal, era nada. Ficou sem nome próprio nem apelido, sozinho com o seu reflexo. Mesmo que Fernando tente esquecer-se do pai perdido, todos os dias é-lhe devolvido pelo espelho, e pelo espelho que são os outros. A caminho dos 50 anos, Fernando continua a ser, pelos sítios por onde passa, apenas o Tuga. Há pessoas que nem sabem qual é o meu nome. E é uma alcunha que, ao mínimo pretexto, se transforma em insulto, como acontece com um estrangeiro. O pai, para sempre ausente, está para sempre presente. Invade-o. É dele a culpa de, na sociedade guineense, o fazerem sentir que não pertence, como um sem raça. Quando a mãe morreu com o que julgava ser o nome do pai, morreu também o segredo. Tenho menos de 1% de hipótese de saber quem ele é e de saber quem sou. Fui-me abaixo. O que é que lhe restava? O que é que ainda podia fazer? Agarrado a esse 1%, ainda foi de propósito à Embaixada Portuguesa, edifício que na Guiné faz as vezes de Portugal. O senhor não tem nome, não tem nada. Ouviu de novo. Podia tentar um sítio chamado internet, que até tem motor de busca. Era caro lá entrar, era preciso ir a um cibercafé, mas conseguiu ir pondo algum dinheiro de parte para continuar navegando. Aportou junto de grupos de ex-combatentes portugueses. Dá-me o nome do teu pai. Chegaram a pedir-lhe. Aprendeu a criar uma morada de correio eletrónico e conseguiu escrever a quem de direito. Do seu e-mail ainda saíram perguntas para o exército português e, falhado o mundo militar, recorreu ao do entretenimento. Escreveu ao Gocha da Praça da Alegria. Nada. Essa história da procura do meu pai acabou no meu coração. Ao desistir da busca, poder-se-ia pensar que se encontrava curado da doença que o incomodava, do vírus que o infectava, a urgência de saber quem é o homem. Mas não, o que aconteceu é que começou a ter outro tipo de manifestações. Da impotência, desde a falta de dados à falta de meios para ir até Portugal, onde certamente o acharia, nasceu uma ira que o punha a magicar o impossível. O que não se pode fazer, imagina-se. Via cenas em que se colocava cara a cara com o pai, e em que o português, cordato, lhe estendia a mão para um passo ao bem, e Fernando, interrompendo-lhe a rota do cumprimento, surpreendia-o espetando-lhe um murro. Eram vinganças imaginárias, não bastavam. Era preciso torná-las públicas, audíveis, gritar ao mundo, a Portugal, que ele e outros foram deixados pelos colonialistas brancos. Era preciso mostrar aos portugueses que nós existimos, que fomos abandonados, que somos muitos, que a colonização não acabou, que a guerra não acabou e que precisamos tratar desse assunto. Quando se idealiza em Portugal, vê-se a dormir à porta do Ministério das Forças Armadas, ou a fazer greve de fome, ou apenas sentado, como o Gandhi, sempre com o mesmo cartaz: sou filho de Tuga. Mesmo que chovesse, permaneceria debaixo de um guarda-chuva. Mesmo que pensem que sou um mendigo e me ofereçam uma moeda, vão ler o que escrevi. Foi por isso que, circunscrito à Guiné, sem poder ir à cata do Ferriel, lhe passou pela cabeça a ideia de criar uma associação para apresentar a história deles ao mundo e também para a desforra.